Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino para você receber futuras notificações. Beleza? Bom, tem um texto na palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. As pessoas têm uma grande dificuldade dentro da casa de Deus, quando ela se converte, começa a se envolver com as coisas de Deus, a entender qual é o seu ministério. E às vezes as pessoas elas têm uma ideia muito errada do que é ministério. Por quê? Porque ministério, a palavra ministério quer dizer serviço. Então, é um serviço que você está prestando na casa de Deus em prol da edificação do corpo, né? Mas dentro desse contexto, entendendo basicamente o que é ministério, que ministério não é necessariamente cargos que você de repente tem dentro de uma hierarquia de uma igreja, é apenas uma forma, um mecanismo para que você exerça o seu ministério, né? Isso que tem que ficar muito claro, não é o cargo que vai determinar o que você é ou deixa de ser, e tem que ter a ver com aquilo que você realmente tem como dom, mas independentemente disso, as pessoas ficam confusas. Será que o meu dom é pregar? Será que o meu dom é isso? Meu dom é aquilo? Meu dom é aquilo outro? Será que o meu ministério, o que eu posso fazer? Eu fico confuso. Então, uma coisa que você tem que ter muito clara em mente, todo cristão tem, e a palavra de Deus está dizendo isso. Esse ministério todo cristão tem, é o ministério da reconciliação. É o serviço da reconciliação. Ou seja, o que Paulo está dizendo aos Coríntios? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de quem? De Cristo. Então, Deus enviou Cristo para que através da sua mensagem, do seu sacrifício, da sua ressurreição, e na nossa fé em tudo isso que Cristo, na obra de Cristo a nosso favor, nós fôssemos reconciliados com Ele. Então, hoje, Cristo, Ele está à destra de Deus. E nós somos o corpo de Cristo, ou seja, nós somos a manifestação de Cristo na vida das pessoas. Então o que acontece? O texto continua, saber que Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, se eu sou o corpo de Cristo e Cristo determinou, ide, né, como quem diz, vá como uma manifestação de quem eu sou, e pregar o evangelho, fazer discípulos, enfim. O texto está dizendo que nós temos esse ministério da reconciliação. Então qual é? É tentar trazer a humanidade, trazer os homens a se reconciliarem com Deus em função dos seus pecados. Por isso que Paulo continua a dizer assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Ou seja, Cristo não está mais na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Nós, como igreja, como pessoas, somos a manifestação de Cristo na terra. Então, e há um texto, se eu não me engano, em Mateus, que diz que o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, por isso que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa regeneração para manifestar, para transformar o nosso ser, para que nós sejamos de fato essa manifestação de Cristo na vida das pessoas. E ele nos confiou esse ministério, ou seja, ele outorgou e confiou a cada cristão que se converte, que aceita Jesus, que tem uma vida de temor ao Senhor, de ser ministro dessa reconciliação. Veja, verso 20, de sorte que somos embaixadores. Ele não está dizendo que eu, Paulo, sou embaixador, ou que pastor fulano é embaixador, ou que apóstolo Beltrano é embaixador. Ele está dizendo, nós que somos embaixadores, ou seja, a igreja como um todo. E o que é um embaixador? Isso é muito importante.
Embaixador, ele é enviado a um país como representante do reino ou do país pelo qual ele representa. Então, quando ele fala em nome do país que o enviou. E onde ele está na embaixada, aquele território é um lugar onde as leis que são respeitadas ali, não é a lei daquele país, mas é a lei do país pelo qual ele foi enviado. Então, todo o território da embaixada, mesmo estando em outro país, é regido pelas leis que são do país que ele enviou. Isso é importante para nós entendermos isso. Por quê? Porque onde nós estivermos, o que tem que reinar é as leis do reino de Deus. Nós não estamos atrelados ou presos às leis desse mundo espiritual, desse mundo perdido. O reino de Deus está em nós e nós vivemos sobre o dogma do reino de Deus, e onde nós estivermos, nós carregamos o reino de Deus conosco. Então, o reino das trevas não pode reinar onde nós estamos. E por isso Paulo ele continua: embaixadores em nome de Cristo, como que se Deus exortasse por nosso intermédio, ou seja, ele se manifesta antes de tudo em nós, mas também através de nós, para que as pessoas elas possam verdadeiramente serem alcançadas. De sorte que somos embaixadores do reino, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, então, eu e você, nós somos embaixadores do reino. Nós temos o ministério da reconciliação dentro de nós, e nós temos essa capacitação dada pelo Espírito Santo para, mesmo que nós não tenhamos um grande conhecimento teológico, você pode dizer para as pessoas: um Jesus te ama, você pode abraçar, você pode estender a sua mão, e de repente esse Jesus te ama ter uma unção tão forte, tão poderosa, que pode tocar no coração de alguém. Eu ganhei uma pessoa para Jesus assim, simplesmente dizendo constantemente para ela: Jesus te ama. Até que um dia ela teve curiosidade e falou assim: você sempre me diz isso, eu quero entender esse amor, eu quero entender esse Cristo. E posteriormente ela veio a aceitar o Jesus. Então, o que nós temos que fazer é entender esta responsabilidade, que nós somos comissionados, mas nós somos feitos embaixadores. Nós falamos em nome de Deus neste mundo. Nós estamos talvez até num território hostil, num território que não seja necessariamente aquele que nós gostaríamos de estar, mas nós estamos trazendo a mensagem da cruz. Nós estamos trazendo a mensagem de Deus aos homens. Nós estamos trazendo a mensagem da palavra para que os homens, através dessa mensagem e dessa capacitação que Deus nos deu, de ter esse ministério da reconciliação, nós possamos trazer os homens a se reconciliarem com Deus. Portanto, se você tem dúvida do seu ministério, o que eu posso fazer, deixar de fazer, entenda isso. Você não precisa necessariamente de um microfone, de uma posição, de um cargo na igreja. Você já tem um ministério. Deus já te deu. Você pode ser usado por Deus onde você estiver, falando, declarando Jesus na vida das pessoas. E quando você tiver oportunidade, não hesite em usar a autoridade que Deus te deu, porque você é o embaixador do reino e você tem o ministério da reconciliação. Que o Espírito Santo nos dê compreensão, capacitação, que o Espírito Santo nos encha, nós sejamos cheios do Espírito Santo, capazes de levar adiante esse ministério e trazer o máximo de pessoas possível a se reconciliarem com Deus em nome de Jesus. Que Deus possa nos usar para a glória dele, em nome de Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.